Se você pudesse localizar Romanos 3, do verso 23 ao 26, quem encontrou, diga: eu achei. Eu achei. Assim diz a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para a amada igreja, e respondam consigo mesmo se puder: você ainda tem lenha para poder queimar nessa noite? Hoje de manhã cedo foi uma maravilha, um renovo maravilhoso. Eu quero saber se ainda tem lenha aí para a gente poder queimar. Meus irmãos, a carta de Romanos, por completo, poderia trazer 2 pontos para os irmãos poderem entender, já de começo, aonde eu quero chegar com esta ministração. O primeiro ponto é a guerra entre a carne e o espírito. Nós sabemos muito bem que está aqui nesta carta, e só conseguimos vencer esta guerra através da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A carta de Romanos também, a principal mensagem é a justificação, a doutrina da justificação, que é através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Nós somos justificados, nós somos salvos pela cruz, pelo Jesus Cristo que carregou nossos pecados. Sabemos muito bem que se Deus fosse olhar diretamente para nós estaríamos mortos. Não teria como nós escaparmos, não teria como nós termos salvação. Mas quando Deus olha para a gente, Ele olha primeiro para Jesus na cruz. Ele não enxerga diretamente nós, Ele enxerga primeiro Jesus e depois Ele nos enxerga. Podemos perceber através dessa simples palavra. Antigamente o povo fazia uma aliança através do sal. Era uma aliança feita entre os patriarcas, entre a antiga aliança. Porém, quando Jesus veio, Ele criou, Ele tornou uma nova aliança, uma aliança pelo sangue de Jesus. Nós só podemos vencer a guerra que enfrentamos no nosso dia a dia através da graça. E todos nós sabemos e conhecemos muito bem a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este amor imerecido, este amor a qual nós não merecíamos. Eu sou o primeiro a dizer, e falo isso claramente, eu merecia o inferno, eu não merecia estar aqui, mas só que a Bíblia diz muito bem que Jesus nos amou primeiro. Aleluia. Enquanto nós éramos pecadores, não, Jesus Ele não amou enquanto nós já estávamos justificados. Ele não nos amou quando nós merecíamos. Ele não nos amou quando nós estávamos limpos. Ele nos amou cheio de carrapicho. Ele nos amou enquanto estávamos no mundão lá fora. Ele nos amou enquanto nós não merecíamos. Eu não sei aonde você estava 10, 20, 30 anos atrás. Talvez você estava no bar bebendo, talvez você estava no pagode, talvez você estava no baile funk. Deus, com mão poderosa, te arrancou daquele lugar e te trouxe aqui para ouvir a palavra dele. E isso não é por obras, isso não é por força humana, isso é por graça. Aleluia. No Novo Testamento nós temos diversos exemplos da graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo dizia para Timóteo: fortifica-te na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro escreveu na sua carta: fortifica-te na graça, crescei na graça e no conhecimento. O interessante
que eu acho lindo. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E a Bíblia frisa muito bem que ele orou para Deus: Deus, tira de mim esse espinho. A Bíblia não frisa, não nos descreve qual é o espinho dele. Mas eu queria conjecturar para os irmãos, se assim vocês me permitem. Eu não sei qual espinho, talvez você trouxe aqui. Espinho, quando nós pensamos em espinho, nós pensamos em algo que nos incomoda. Nós pensamos em algo que nos machuca. Nós pensamos em algo que tira o nosso sossego. Eu não sei qual espinho que você talvez trouxe aqui esta noite. Eu não sei a preocupação, o desânimo, as circunstâncias, as adversidades. Mas quando o apóstolo Paulo orava para Deus 3 vezes, ele falou: Deus, tira de mim esse espinho. Aí Deus disse para ele assim: Paulo, você quer que tire o seu espinho? Eu imagino eu, cabeça de pregador. Se você soubesse que o espinho te faz orar mais, se você soubesse que o espinho te faz jejuar mais, se você soubesse que o espinho te faz acordar de madrugada, você quer que tire o seu espinho, Paulo? A minha graça te Hoje eu não vim pregar sobre chave de casa. Isso é muito bom, nós precisamos. Hoje eu não vim pregar sobre carro. Hoje eu não vim pregar sobre 1 milhão na conta. Hoje eu não vim pregar sobre palavra coach. Hoje eu vim pregar que a graça é suficiente. Aleluia. Nós temos diversos exemplos da graça no Novo Testamento. E no Antigo Testamento eu gostaria de trazer para os irmãos. Podemos ver o exemplo de João capítulo 8. Uma mulher pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, levaram para Jesus e falaram: Jesus, apedreja essa mulher aí, joga fora. Porque é assim as pessoas. É mais fácil excluir do banco, afasta, despreza, mata, joga fora, joga para o mundão lá. Aí eu imagino Jesus escrevendo na areia assim, e os outros pressionando a Jesus: Jesus, segundo a lei de Moisés, apedreja, mata. E você, Jesus, o que você diz? Aí eu imagino Jesus, cabeça de pregador, irmãos. Sobre lei, vocês entendem, mas sobre a graça. Aí Jesus olhou para aquele povo e falou: que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Meus irmãos, vamos ser sinceros com o outro. É só a graça de Jesus que faz isso. É só a graça de Jesus que pega uma adúltera e transforma numa levita. É só a graça de Jesus que pega um ex-traficante e transforma num pregador. É só a graça de Jesus que pega o macumbeiro e traz para a presença de Deus. Eu trago uma palavra para a amada igreja. O mundo pode descartar, a sociedade pode descartar, o mundão lá fora pode jogar fora, mas só que Jesus, por intermédio da graça, Ele transforma, Ele muda, Ele transforma, Ele muda, Ele transforma, Ele muda. Todos nós somos improváveis, alcançados pela graça de Jesus. Aí nós tomamos um exemplo, e isso aqui eu acho lindo. Lá em Marcos capítulo 5, para vocês verem, eu vou sair sobre o contexto de graça. São as graças, a graça, o poder da graça, alguns exemplos no Novo Testamento. Em Marcos capítulo 5, eu adoro esse versículo, porque a Bíblia frisa muito bem para nós que havia ali uma mulher com fluxo de sangue. Aí ela, 12 anos gastando com medicina, 12 anos gastando com médico. Os médicos olharam e falaram: esquece, não tem mais jeito não. Porque quem não entende da graça olha para alguém improvável e fala: não tem mais jeito, acabou a história aí. Mas o interessante, meus irmãos, guarda isso com vocês, isso é só para crente louco igual eu. Porque Jesus, a graça emana de Jesus, emana, sai de dentro para fora. Como ele disse em João capítulo 4, que se parar dentro de nós uma fonte que jorra, jorra. A graça de Jesus, ele também jorra. Porque ela pensou assim: se eu somente tocar, eu não preciso de muito, já me desiludiram lá fora, já falaram que não tem mais jeito, mas se eu somente tocar nele, eu sei que eu vou ser curada pela graça. A Bíblia frisa muito bem que na hora foi instantâneo. Quando ela tocou na orla de Jesus,
sei debaixo de que circunstância, eu não sei debaixo de que afronta, eu não sei debaixo de que enfermidade, eu não sei debaixo de que improbabilidade, mas Jesus, ele está na casa, na pessoa do Espírito Santo, e ele está mandando dizer: só basta você tocar diferente. Evangelista, como que eu vou tocar diferente? Quer ver que você vai dar glória? Em Hebreus capítulo 11, versículo 30, a Bíblia frisa muito bem: não foi por forças humanas, não foi com muita exegese, não foi com muita força. A Bíblia diz muito bem, o escritor aos Hebreus diz: foi pela fé que a muralha caiu. Como que eu faço para tocar em Jesus esta noite? É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Se você tiver fé esta noite, tem cura, tem libertação, tem transformação, porque a Bíblia frisa muito bem que aonde o Espírito Santo está, aí ele tem liberdade. Eu vou dar 10 segundos para você glorificar. Enquanto você glorifica, eu vejo pelos olhos da fé uma cortina de fumaça agora na congregacional. Isso não é mérito, isso é graça. Isso não é mérito, isso é graça. Eu vou deixar você glorificar enquanto eu glorificar. Aí Jesus estabelece sua graça para também Nicodemo, João capítulo 3, aquele exegeta, aquele conhecedor da palavra, aquele que tinha muito estudo, aquele homem religioso. Irmãos, eu torno a dizer novamente o que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18: crescer na graça e no conhecimento, mas não somente no conhecimento, mas também na graça. Aí Jesus disse para esse homem queria conversar com Jesus, debater com Jesus, Nicodemo. Aí Jesus falou: ó, meu filho, você, com esse seu conhecimento, você virou um frequentador, e eu não chamei ninguém para ser frequentador, eu chamei para dar vida em abundância. Aí Jesus disse para ele: ah, meu filho, só o conhecimento não adianta, tem que ter a graça. Como que eu faço para poder ter a graça? Tem que nascer de novo. Como que um homem velho pode nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? Ah, meu filho, se você soubesse que é necessário para poder sentir a graça, não é o pregador ficar gritando, necessário para poder sentir a graça, é necessário nascer da água e do Espírito Santo de Deus. É necessário nascer de novo, é necessário mudar a mentalidade. É como disse que Jesus, ele gosta de contar coisas improváveis. Aí Jesus, porque como homem, foi dito aqui hoje mais cedo, ele sentiu sede, mas como Deus, ele matou a sede espiritual daquela mulher samaritana. Em João capítulo 4, Jesus, perto de meio-dia, parou na beira de um poço. E todos nós conhecemos este diálogo entre o Jesus e aquela mulher samaritana, ela falando com Jesus: como que você vai tirar água aqui? O poço é fundo. Aí Jesus disse para ela: se você soubesse quem está aqui querendo te dar água, você me pediria e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. Eu imagino Jesus dizendo assim: quem vive de poço torna a ter sede de novo. Quem vive escravo de poço tem que ir lá naquela localidade fazer aquela coisa para poder preencher o vazio. E é por isso que nós estamos vivendo uma geração que está fracassando. É uma geração querendo matar a sede em poço. É uma geração querendo se satisfazer em poço. É uma geração querendo se satisfazer em carnaval. É uma geração querendo se satisfazer com bebida. É uma geração querendo se satisfazer com drogas. É uma geração perdida, escravizada por Satanás. Mas só que o que eu acho interessante é como disse no começo, Jesus ele não veio somente para os perfeitos. Aí Jesus conversando com aquela mulher falou: se você beber desta água aqui, você nunca mais terá sede, porque a água de Jesus Cristo continua sendo melhor do que carnaval. A água de Jesus
Aí João capítulo 7, Jesus conversando com alguns fariseus, ele disse para aquelas pessoas, ele subiu no lugar e gritou. Isso eu acho lindo que a Bíblia expressa desse jeito: quem tem sede, venha até mim e beba. E ali os versículos posteriores vai diz que ele estava dizendo acerca do Espírito Santo. Meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu cheguei sedento por esta água que emana de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta água é gratuita, esta fonte é gratuita. Maravilhoso Deus. Aí, meus irmãos, no Antigo Testamento, Santo. nós temos diversos exemplos da graça. Temos o exemplo de Adão e Eva, que erraram, pecaram. Eu digo uma coisa, eu sei que você pode falar heresia, que acha que é heresia, mas não é. Um erro, você não pode ser excluído por causa de um erro. Nós temos um Deus que se compadece, que nos ama, que nos justifica. Ele quer ter relacionamento conosco. Por isso mesmo que quando Adão e Eva erraram, Deus ele não veio para poder matar. Ele desceu novamente, conversou com eles. Eu imagino cabeça de pregador, eu sei que você errou, nada justifica o teu erro, porém eu quero dar veste nova, vestimenta nova. Essa roupa que você está tentando colocar, Jesus, o que o Senhor vai mandar eu dizer? Por causa de um erro, essa armadura que você tenta colocar, por causa de um erro, está tentando se esconder debaixo de maquiagem. Por quê? Está tentando se esconder debaixo de um paletó. Por quê? Hoje o Deus a qual eu vos prego, ele pegou Adão e Eva no ato, no erro. Poderia matar, mas ele desceu na viração do dia, como ele está se manifestando esta noite, e disse para ele: eu tenho roupa nova, eu tenho roupa nova, eu tenho roupa nova. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas Deus está mandando eu profetizar sobre a sua vida. Não deixa o erro te matar, não deixa o erro te matar. Tem roupa nova, 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 tem roupa nova. Jesus, eu tenho que morrer. Aí a Bíblia mostra também a graça de Deus. Vamos sair sobre a graça. No Antigo Testamento, Jesus, eu acho maravilhoso quando a graça de Deus alcança Noé. Sabe por quê? A Bíblia frisa que eram muitos pecadores naquela época e só tinha um justo. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que a Bíblia não conta que a família de Noé era justa. A Bíblia não conta que a esposa de Noé era justa. A Bíblia não conta que os filhos de Noé eram justos. Deixa eu pensar comigo uma coisa, a Bíblia frisa muito bem em Gênesis, somente Noé era justo. Mas nós temos que entender uma coisa: a graça de Deus não é somente para nós. A graça de Deus emana para a nossa família. Porque a Bíblia frisa que enquanto Noé estava trabalhando para Deus, eu imagino Noé falando com Deus, cabeça de pregador: Deus, eu estou construindo a sua arca, Deus, eu estou no seu projeto aqui na terra. E a minha família que está no meio desses idólatras? E a minha família que está no meio desses pecadores? E a minha família que está no meio dos traficantes? E a minha família que está no meio dos perdidos? E a minha família que está no meio daqueles macumbeiros? Como é que eles ficam, Deus? Aí eu imagino Deus falando assim para ele: ó, meu filho, faz a minha obra aí na terra, que enquanto você trabalha para mim aí na terra, eu guardo os seus. Eu vou liberar uma palavra para a amada igreja. Quando você está lá na cantina fazendo comida, quando você está cuidando dos instrumentos, quando você está cuidando ali da porta, quando você está limpando a igreja, quando você tira a poeira do banco da igreja, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para presbítero, você não está fazendo para homem, você está trabalhando para Deus. Enquanto você trabalha para Deus, Ele está guardando os seus. A graça não é somente para você, esse amor imerecido não é somente para você, ela emana para toda a sua família. A graça alcançou
palácio, não teve encontro com Deus, precisou de 40 anos de deserto. Mas o que eu acho interessante é que quando a graça alcançou Moisés no deserto, não foi Moisés que encontrou a sarça ardente, foi a sarça que encontrou Moisés. E quando Deus falava com Moisés, Moisés falava para Deus: Deus, eu não sei falar direito, eu não sei conversar direito, eu tenho a língua presa. O interessante é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, Estevão, antes de ser martirizado pelos sacerdotes, Estevão disse muito bem que Moisés era poderoso em palavras. Aleluia. Mas vamos lá, se Moisés é poderoso em palavras, por que ele está dizendo para Deus que não sabe falar direito? Eu imagino, meus irmãos, que passar tanto tempo no deserto deve ter arrancado alguma coisa de Moisés. Passar tanto tempo no deserto talvez arrancou um pouco da fé, talvez arrancou um pouco de vigor, talvez arrancou a exegese, talvez arrancou a fala. Talvez o deserto que você esteja passando neste momento tenha arrancado a sua esperança, tenha arrancado os seus sonhos, tenha arrancado um pedaço da sua vida. Mas não existe deserto que a graça não possa alcançar. A Bíblia frisa muito bem que quando Moisés estava passando, talvez cabisbaixo, talvez desanimado, cuidando de ovelha, já com 80 anos de idade, Deus foi ao encontro de Moisés no deserto. Eu libero uma palavra para uma igreja: este deserto a qual você estava passando, hoje Deus marcou este encontro, essa asa ardente para você. Deus te encontra no deserto, Deus te encontra no deserto. A graça te alcança também no deserto. A graça não te alcança só na igreja, a graça não só te alcança nos melhores momentos, a graça não só te alcança quando tudo está dando certo na sua vida, a graça também te alcança nos seus piores dias. Para você entender como é que a graça alcança nos primeiros dias, quando Jeremias pensava em parar, quando Jeremias pensava em profetizar, Jeremias falava para Deus: Deus, ninguém quer ouvir a minha mensagem, ninguém dá crédito na minha mensagem, eu vou parar de pregar, eu vou parar de profetizar, eu vou parar de fazer a sua obra. Mas vinha algo dentro dele, que quando ele pensava em parar, saía palavras poderosas, ele sentia um arder dentro dele, como se fosse fogo pegando. Eu sei que você se sente desse jeito, por isso mesmo o apóstolo Paulo diz muito bem que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensa que você está forte, você está fraco. Mas quando você pensa que você está fraco, aí vem o poder, aí vem o poder, aí vem o poder, aí vem o poder. Eu não estou pregando para crentes perfeitos, eu não estou pregando para crentes perfeitos, eu estou pregando para quem está sedento da graça, eu estou pregando para quem precisa da graça, eu estou pregando para quem precisa da graça de Deus. Ó Senhor da glória. Aí nós vemos diversos exemplos da graça no Antigo Testamento. A graça alcançou rei Davi, entre outros reis, podemos dizer o rei Josafá, que foi muito usado por Deus também. A graça também alcançou os profetas. Um exemplo, o profeta Isaías. Ah, Jesus, que você vai mandar eu falar? Interessante que o profeta Isaías, no maior momento da vida dele, talvez de mais dificuldade, vamos assim dizer, quando ele teve um encontro com Deus, com a graça, a vida muda, a visão muda, a atmosfera muda. Por isso mesmo eu quero recitar para uma igreja Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam. Olha, irmão, eles não clamavam para Deus, isso aqui eu acho lindo. Eles clamavam um para o outro. É tipo assim: pastor, olha aí, ele é santo,
Ele é santo, Ele é santo. Ao pastor Adair, ele é santo, 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 Ele é santo. Quem a graça alcança, a visão muda. Quem alcança, a atmosfera muda. Quem a graça alcança, não precisa de pregador gritar. Ele já sabe automaticamente. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ao versículo 4: e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eu vou dar 10 segundos para você glorificar. Eu sinto uma atmosfera diferente. Eu sinto uma atmosfera diferente. Porque a Bíblia frisa muito bem que enquanto eles clamavam uns aos outros, a glória de Deus entupiu aquele lugar. Enquanto a igreja congregacional glorifica a Deus, não é por causa do pregador, não é por causa de mim, é a glória dele que está se manifestando enquanto a igreja clama ele. Porém chegou um tempo que Deus ele falou em João capítulo 4 que estava à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Mas naquela época no Antigo Testamento houve-se um tempo que não tinha mais verdadeiros adoradores, que não tinha mais um justo. Todos perderam a sua essência aqui na terra. Aí Romanos capítulo 3 que nós lemos diz, em outras traduções, pois todos pecaram, estão destituídos da glória, acabou, não tem jeito. Mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, que é em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para expiação, pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Aí eu imagino assim, cabeça de pregador, Deus, porque em Jó nós entendemos que o diabo às vezes consegue dialogar com Deus. Aí o diabo falando com Deus, agora a humanidade se perdeu, todos pecaram, estão destituídos da sua glória, e agora Deus? Aí Deus falando com o diabo, diabo, já tem jeito. Como que tem jeito, Deus? Não tem nenhum justo, e agora? O salário do pecado é a morte, Deus. O que o Senhor vai fazer? Aí eu imagino Satanás pensando, agora eu coloquei um pepino na mão de Deus. O que Deus vai poder fazer agora? Alguém vai ter que morrer. Aí a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, nossa, esse homem, esse apóstolo, ele diz que Deus ele não foi pego de surpresa, porque antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava preparado para o sacrifício. Não, irmão, Jesus não foi um plano B. Jesus não veio por acaso. Jesus não é a segunda opção. Jesus já estava preparado para vir para nós. Aí o cordeiro veio no ventre de Maria, cresceu, com 12 anos já estava ensinando, com 12 anos já estava dialogando com os sacerdotes no templo. O interessante é que depois, quando ele fez aproximadamente 33 anos, ou 33 anos e meio, a Bíblia frisa que na noite em que ele foi traído, ele orou no jardim chamado Getsemane. A agonia dele foi tão profunda que ele suava sangue. Aí Judas foi com algumas pessoas e com um beijo traiu Jesus. Isso aqui, Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, a gente julga e fala, Judas traiu Jesus com um beijo. Mas quantas vezes nós traímos Jesus no nosso dia a dia, não priorizando a Ele, não deixando Ele ter total controle da nossa vida, fazendo coisas erradas? Quantas vezes nós trocamos Jesus por causa de celular? Quantas vezes nós trocamos Jesus por causa de bens materiais? Quantas vezes nós trocamos Jesus por coisas passageiras? É tão fácil nós julgarmos Judas, é tão fácil nós colocarmos uma espada em Judas, mas nós também às vezes fazemos coisas semelhantes e trocamos Jesus por outras coisas.
A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, esbofetearam Jesus. E ainda falaram para Jesus: profetiza aí quem está te batendo. Diz aí, fala aí quem te bateu. Você não é profeta? E cuspiram nele, açoitaram ele. Podemos perceber, os mesmos que comemoravam a entrada triunfal dele, cantando Hosana, foram os mesmos que gritaram: solte Barrabás. Quando pegaram Jesus, açoitaram ele. Ele levou aproximadamente 39 açoites, menos 40 açoites menos 39 açoites. Aqueles açoites eram com garras, com 12 ossos, com chumbos atrás. Por que você está falando isso, evangelista? Você acha que a graça veio de graça? Jesus já era um plano perfeito, e Deus quis moê-lo, sim, agradou Deus a moê-lo. Mas você acha que a graça veio de graça? Teve um sacrifício também daquele que nos amou primeiro. Ele levou mais de 400 açoites. Segundo alguns estudos, meus irmãos, alguém sobreviver a esta tortura, a este açoite, a cada 100 pessoas submetidas a esse açoite, nem chegava na cruz, já ficava morto ali dentro. Mas eu imagino aquelas pessoas açoitando Jesus, falando: morre aqui de uma vez. Eu imagino ele recebendo aquele açoite, falando: eu não vou morrer, eu preciso resgatar a humanidade, eu preciso resgatar a congregacional, eu preciso resgatar este povo. E não morreu, ele não se entregou ali. Aí ele carregou aquelas cruzes, zombaram dele, colocaram um prego na mão dele, colocaram um prego nos pés dele, colocaram uma coroa de espinho, machucaram o nosso Messias, e ali ele poderia se entregar, ele não deixaria de ser Deus, ele continuaria sendo Deus, digno de toda honra, de toda glória e toda adoração. E meus irmãos, o maior medo, vamos assim dizer, de Jesus, quando ele gritou naquela cruz: Pai, por que me abandonaste? Eu sei que no meio teológico tem diversas palavras a respeito disso, mas eu digo uma palavra para uma igreja. Jesus ele não tinha medo de levar açoite. Jesus ele não tinha medo de levar prego. Jesus ele não tinha medo de levar coroa de espinho. Jesus ele não tinha medo de carregar aquela cruz. Jesus ele não tinha medo de ser dilacerado. Da mesma forma que quando Jesus orou e disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, que é o cálice da ira de Deus. Ele não estava com medo de passar por esta coisa. O que Jesus mais temia era a ausência do Pai. Porque quando ele tomou sobre nós os nossos pecados, tomou sobre ele os nossos pecados, ele se fez pecador, ele se fez impuro durante um momento. O que Jesus mais temia era a ausência de Deus. Por isso que eu corroboro lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Moisés, quando estava dialogando com Deus, Moisés disse para Deus: Deus, não me faça subir daqui se a sua presença não for com todos nós, se a sua presença não for conosco. Eu imagino Deus falando com Moisés: Moisés, o meu anjo vai com todos vocês. Quem não quer um anjo de vez em quando? O anjo abre porta, o anjo pode até mandar maná, o anjo pode abrir o mar vermelho, o anjo pode mandar água, o anjo pode mandar codorna. Mas eu imagino Moisés falando para Deus: Deus, eu não quero somente o seu anjo, eu quero a sua presença. Deus, não me faça subir daqui se a sua presença não for conosco. Eu não quero terra prometida se for perder a sua presença. Eu não quero maná se for perder a sua presença. Eu não quero carro novo se for perder a sua presença. Eu prefiro morrer neste deserto cheio da sua presença. A sua graça me basta. Aleluia. Eu imagino Jesus, porque há 2000 anos atrás viram Jesus de braços estendidos, de braços abertos recebendo açoite, de braços abertos passando por humilhação. Mas nós encontraremos com Jesus
de braços abertos para receber a sua igreja no grande dia. Glória, glória. Aí Jesus, quando passou por esse processo, disseram para ele: desce dessa cruz, se você é mesmo o Messias, salve a ti mesmo e salve a nós. Aí Jesus olhou para aqueles pecadores e falou: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Pai, eles erram muitas vezes sem querer, eles falam coisas que não devem. Pai, mas ainda bem que eu não vim para homens perfeitos, eu vim para poder salvar esses aí mesmo, os perfeitos que precisam da graça. E Jesus, estendendo as suas mãos, a natureza clamava e escurecia o tempo, o sol se escondeu, o céu ficou todo preto, e por volta de 3 horas da tarde, Jesus deu um prato para salvar todos nós, e gritaram para Jesus: sai daí, desce daí. Mas Jesus pensava assim com ele: eu não posso descer, porque ele é onipresente, onisciente. Compartilha isso com Deus, ele na verdade é Deus. Eu imagino Jesus há 2000 anos atrás, vislumbrando a congregacional neste exato momento, e Jesus segurando aqueles pregos, segurando Jesus, e ele dizendo: Pai, eu não vou descer, Pai, está consumado. Dê a graça para a sua igreja, dê a graça para a sua igreja. Agora não é aliança de sal, agora a nova aliança é de sangue, 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 é de sangue. Não é mérito nosso, não é por obra nossa, não é por sacrifício nosso, é de sangue, é de sangue, é de sangue, é de sangue. Senhor Jesus maravilhoso. Mas irmão, eu não posso ser hipócrita e terminar essa pregação falando só da morte, porque seria uma pregação incompleta. Porque a Bíblia frisa que depois do terceiro dia, aquelas mulheres foram procurar Jesus e falaram: você está procurando dentre os mortos aquele que já está vivo. Como foi dito hoje, Jesus está vivo. O interessante, eu imagino Jesus 40 dias conversando com os discípulos. Discípulos, somente a graça não vai ser o suficiente para vocês passarem pelas provações. Somente a graça, e a graça é muita coisa. Só aí, por intermédio da graça, nós somos salvos. Mas somente a graça, você não vai conseguir esquivar das heresias. Somente a graça, você não vai conseguir passar pelos dia a dia, as provas, as dificuldades. Jesus, então o que o Senhor vai fazer por nós? Ficar em Jerusalém, até que logo será revestido de poder. Aí eu imagino Jesus conversando com os discípulos: eu já te dei a graça, mas agora eu quero derramar algo maior sobre a sua vida. Eu gostaria de pedir para a amada igreja, se pudesse, somente feche os seus olhos. Imagina que neste exato momento, nós conversando com Jesus, como aqueles discípulos estavam tendo esta oportunidade, e Jesus falando: ficar em Jerusalém, orando, cultuando, como nós estamos aqui neste exato momento. E Jesus falando: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar algo para vocês. Aí depois de 10 dias orando, suplicando a Deus, eu imagino os discípulos assim: Deus, manda, Deus, o teu Espírito, manda o teu Consolador, manda, Deus, eu preciso. Eu imagino Deus ali ao lado de Jesus, rogando ao Pai, dizendo: Pai, eu falei que eu não ia deixar a congregacional órfão, eu falei que eu não ia deixar a minha igreja órfão, eu disse que eu não ia deixar os meus discípulos órfãos. Manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito. Aí a Bíblia frisa muito bem, e naqueles dias, cumpridos os dias de Pentecoste, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, como nós estamos reunidos aqui neste momento. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, ao qual pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu não sei o que você veio buscar de Deus aqui esta noite, mas tem uma corrente
Espírito Santo, uma cortina do Espírito Santo repousando sobre a congregacional. Quem tem glória para poder dar o coração aberto para receber, receba renovo. Esta noite foi dado de graça, receba de graça. Tem renovo, 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 tem renovo. Não é pelo evangelista, não é pelo pastor, é preço de sangue, é preço de sangue, é preço de sangue, é preço de sangue. É piantarabará, subiantará, subiantarabará, cabiantarabará, subiantarabará, cabiantarabará. Eu vejo pessoas em lágrimas recebendo a graça do Espírito Santo. Nós não merecíamos, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a morte, mas esta noite, quem está com o coração aberto, queimando com a presença do Espírito Santo, eu vou dar 10 segundos para você glorificar. Eu já estou encerrando. A graça é de graça, eu não vou forçar sua glória. Quem quer ser renovado esta noite é esta cortina de fumaça do Espírito Santo. A morte, nós merecíamos o inferno. Deus pegou você lá no toma fora. Deus pegou você descartado da sociedade. Deus pegou você excluído do mundo. Deus pegou você na bebedeira e te trouxe para a casa dele, para ser cheio do Espírito Santo. Deus levanta os improváveis, Deus levanta os improváveis, Deus levanta os improváveis. Isso é graça, isso é graça, isso é graça, não é mérito nosso, não é força nossa, não é força nossa, é a graça, é a graça, é a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A sua graça